Senhor Jesus, vamos dar continuidade a Filipenses. Senhor Jesus. Nós vamos ler, terminar agora, né, o capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 27 até o versículo 30. Amém? 27 ao 30. Senhor Jesus. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Senhor Jesus, Senhor, este início de noite, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pelo teu guardar, Senhor, Senhor, pelo teu grande amor, Senhor Jesus, por isso nós te pedimos, Senhor, vem nos perdoar, Senhor, vem expedir teu sangue, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor, queremos, Senhor, não ser, Senhor, estarmos nós falando, mas que o Senhor venha falar, Senhor, também não queremos apenas que nós ouvimos sozinhos, mas que o Senhor possa ouvir por nós, Senhor, vem, Senhor, nos governar, Senhor, vem estar a todo momento conosco, Senhor, nesse início de semana. Senhor, vem nos abençoar. Vem abençoar cada santo, Senhor. Abençoa os irmãos que estão aqui. Abençoa os irmãos que não estão, que não puderam vir. Senhor, abençoa os irmãos dessa cidade. Senhor Jesus, Senhor, nós entregamos cada santo em tuas mãos. Entregamos nossa família. Senhor, entregamos, Senhor, nossas casas. Senhor, nossos trabalhos. Senhor, tudo em tuas mãos. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, e nós somos gratos por isso. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. No início dessa carta, né, Paulo está tipo aguardando, né, esperando o veredicto, né, a sentença que César vai dar para ele, né? Provavelmente ele já devia aqui ter feito tinha falado com César. E ele estava aguardando esse veredicto. Né? E esse veredicto era, como a gente viu, né, que Micael falou semana passada, ele achava que ele, de fato, ia ser liberto. Né? Ele tinha convicção disso. Né? E a gente viu alguns versículos que Micael mostrou, né? Senhor Jesus. E no capítulo 2, versículo 23, ele também fala isso, quando ele vai falar a respeito de Timóteo, né, para os irmãos, aí ele diz assim, o 23 e o 24. Diz assim, este com efeito, né, falando de Timóteo, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então ele estava preso, mas ele tinha uma convicção que de fato ele ia ser liberto, ia estar com os irmãos, né? Senhor Jesus. Mas a gente vê que ele também, de repente, poderia ter uma decisão de César contrária. E a gente viu, né, nessas semanas todas, a gente pode ver de novo no versículo 21 do capítulo 1, quando ele diz assim, porque para mim, né, o 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, ele sabia que ele tinha certeza que ele ia ser liberto. Mas se por algum motivo o veredicto de César fosse contrário, ele estaria pronto, né, tanto para uma coisa, né, como para outra. Tanto para ser liberto,
como para ser morto, né? Senhor Jesus. E essa deve ser o nosso viver diariamente, né? Temos que ter certeza, né, que o Senhor já está conosco em suas mãos, né, a todo tempo. Então não importa a situação que nós estejamos, né, o Senhor é conosco, né? Senhor Jesus, é aquela questão ainda que a gente sempre está falando, né? O Senhor, ele governa sobre todas as coisas, né? Senhor Jesus. Então o Senhor tem governado sobre nossas vidas e precisamos entregar nossas vidas nas mãos de Deus, né? Seja para uma coisa ou para outra, né? Nós muitas vezes estamos esperando algo do Senhor e temos certeza que aquilo vai dar certo, mas de repente, por algum motivo não der, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está cuidando de nós. Então apenas devemos dizer, né? Estou pronto, né? Seja para morrer ou seja para viver. Senhor Jesus, seja qual for o resultado, né? Precisamos estar preparados. Senhor Jesus, e temos que ter também essa vida de dedicação ao Senhor, a ponto, né, como Paulo falou aqui, não só de algum objetivo, né, ou algum projeto que a gente tenha feito, mas principalmente das nossas vidas, né? Nós temos que ter fé e temos que saber, né, e ter essa fé na ponto de dizer que, mesmo que seja a morte, né, nós estejamos prontos, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E a gente, justamente esses versículos agora que a gente vai ler, aquele do versículo 1, capítulo 1, do versículo 20 ao 24, ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí ele diz, né? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. 23. Ora, de um ou de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Então, ele estava pronto para morrer, né? Mas aí ele, como o Micael falou, né? Ele estava indeciso entre dois amores, né, Micael? Entre dois amores, era Cristo e os irmãos. Eu não sei se eu vou para Cristo ou se fico com vocês, né? Para eu estar em Cristo, isso é superiormente, indubitavelmente melhor. Isso é bem melhor estar com Cristo, mas eu prefiro estar com vocês, né, Senhor Jesus? Então, nós precisamos estar preparados, né? Em toda e qualquer situação, o que o Senhor disser, nós precisamos aceitar, né? Dizer sim e amém. Inclusive, nós vimos até ontem, né? Essa questão de que muitas vezes, né? Eu nunca tinha visto falar daquela questão que Paulo falou, né? Que os irmãos dizem que tem uma nuvem de bronze. De bronze entre nós, né? E ele. E aí, quando a gente ora, às vezes o Senhor não ouve, né? Não tem como o Senhor não ouvir. O Senhor sempre nos ouve. Mas muitas vezes ele diz não, né? E nós temos que aceitar. Senhor Jesus. Amém. E continuando esse versículo 27, né, Paulo, ele começa a encorajar os irmãos. Epafrodito, quando chega, ele fala algumas coisas e a gente vê que os irmãos estão com uma dificuldade, uma pequena dificuldade entre os irmãos de não estarem juntos, né? Nós não sabemos o porquê, o motivo, nem quem, né? Mas provavelmente em algumas picuinhas bestas que os irmãos não eram um, né? E aí ele vem dizendo assim, ó, o versículo 27, né? Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, assim, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, ele está dizendo assim, olha, vocês têm que estar juntos, vocês têm que ser um,
Vocês têm que ser uma família, né? Então Paulo aqui ele vem encorajar aos irmãos para que eles permanecessem firmes e que fossem um, que estivessem unidos, Senhor Jesus. E essa primeira palavra quando ele diz assim, viver, né? Essa palavra viver é uma palavra que não é geralmente escrita no Novo Testamento. Essa palavra viver aqui, ela é uma raiz da palavra poli, né? Que é cidade, é uma cidade, né? Então, quando ele está dizendo aqui que viver nessa questão de cidade, é para que eles possam ter essa cidadania, né? Olha, vocês têm essa cidadania, então vivei por essa cidadania, né? Inclusive, o próprio Paulo, ele está lembrando aos irmãos, né? Que Filipenses era uma colônia romana, né? E tinha muitos soldados assim reformados e muitos eram romanos. Então, quando ele falou assim, olha, vivei, né, como cidadão nessa cidadania do reino, né? Ele sabia que os irmãos iam entender, né? Então, nós temos hoje que viver de modo digno como cidadãos do reino, né? Senhor Jesus, né? Porque o Senhor ele tem nos chamado, né? Ele nos colocou no reino do Filho do seu amor. Hoje nós somos nesse reino, nós somos cidadãos do reino do céu, né? E Paulo ele vem falar sobre isso para que eles lembrem. Inclusive o próprio Paulo ele reivindicou, né, o seu direito de cidadão romano, né, para poder falar com César. Então ele está dizendo, ele está lembrando a eles, olha, vocês são cidadãos. E sendo cidadão do reino dos céus, nós temos, né, essa lei desse reino, né? E nós temos que seguir a lei desse reino, né, Senhor Jesus? E ele diz assim, vivei acima de tudo, né? Esse acima de tudo, assim, ó, não importa as circunstâncias, né? Vocês têm que viver assim, juntos com os irmãos, vocês têm que viver juntos com Cristo, vocês têm que ser um, né? Unidos, né? Até que ele diz aqui, né? Estais firmes em um só espírito, com uma só alma. Não importa as circunstâncias. Não importa o que os irmãos acham, o que o irmão pensa. Se ele pensa diferente de você, não importa. Vocês têm que ser um. Vocês têm que viver como cidadãos do reino dos céus, né? Senhor Jesus. E aí ele vem falar justamente sobre isso. E nós, né, como cidadãos do reino dos céus, né, humanamente nós somos cidadãos, né, do Brasil. Nós somos cidadãos cidadão. Então eu vou dizendo singular, então. Nós, eita, assim não dá. Nós somos cidadãos do reino, desse reino, né? Nós somos moradores, né, desse reino, né, Senhor Jesus. E também nós somos do reino da terra, nós somos brasileiros, né? Temos essa dupla cidadania. Nós somos brasileiros, né, e somos do reino de Deus. Agora eu vou me posicionar para não falar mais cidadão, vou dizer outra palavra. Senhor Jesus. Então nós estamos nesse reino, né, celestial, né, no reino de Deus, e estamos também no reino terrenal, né? Nós somos brasileiros. Mas um dia, né, nós seremos confrontados, né, para escolhermos, né, qual cidadania nós somos, né? Porque nós seguimos a lei do Brasil, mas vai chegar um dia, né, quando estiver próximo do Senhor voltar, que a lei, né, da terra, a lei do Brasil vai ser contra as leis de Deus. E aí nós temos que seguir a lei do reino de Deus, né? Porque como cidadão, né, do reino de Deus, né, nós temos que seguir o reino de Deus, as leis do reino de Deus, né? E a lei o que? Celestial, né? E deixarmos a lei terrenal. Então nós seremos confrontados e temos que escolher. Senhor Jesus. E ele continuando, ele vem encorajar, né, para que os irmãos
ficassem firmes, e ele diz assim para que eles lutem, né? No finalzinho do 27, eles dizem assim, que estejais firmes, um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Novamente, assim, aqui é a questão quando ele fala lutando. Ele usa uma palavra que provavelmente deveria ter alguns irmãos que eram ex-soldados, né? E eles iam entender quando Paulo disse lutando, batalhando, né? Senhor Jesus, era confrontando. Então, eles teriam que estar juntos como um exército, né? Para poder lutar contra esse inimigo em comum. Enquanto os irmãos estavam dentro da própria igreja com dificuldades, né? Com alguma coisa que nós não sabemos, mas eles estavam, que ele diz que Paulo fala para que eles estejam unidos, né? Então eles não estavam unidos. Aí Paulo vem exortar para que eles sejam um, né, em espírito e em alma, né? Para poder lutarem juntos a fé evangélica. Então quando ele fala lutar, ele está falando justamente para que esses soldados, né? Para que eles possam lutar pela fé evangélica. Lutar pelo Senhor, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E esses inimigos, né? Provavelmente eram os próprios moradores da cidade, né? Quando a gente vê aqui, ó, Senhor Jesus, o versículo 29. Não, Senhor, versículo 30, né? Versículo 30. Diz assim: pois tendes o mesmo combate que viste em mim, né? E ainda agora ouvis que é o meu. Então, olha, vocês estão passando pela mesma situação que eu passei, pelo mesmo combate. Vocês estão sendo... as pessoas da cidade estão contra vocês. Né? Senhor Jesus, a gente vê isso, né? Quando lá em Atos, quando Paulo... vamos ver Atos, capítulo 16. Atos 16. Quando ele tá lá em Filipos, né, e ele cura uma jovem endemoniada. Então, no versículo 22, 16, 22. Amém? Diz assim: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando que o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então, levantou-se uma grande multidão, e essa multidão era justamente as pessoas de Filipos. Então, agora, os irmãos estavam sofrendo um tipo de perseguição, né, velada, né, eu não sei, mas eles estavam seguindo. Então, por isso que Paulo diz assim: pois tendes o mesmo combate que eu tive, né, que viste em mim. Vocês estão sofrendo agora do jeito que eles estavam perseguindo, agora vocês estão também perseguindo até os vizinhos, né, não sei. Mas aí essas pessoas estavam perseguindo os irmãos. O mundo, né, ele aceita todo tipo de injustiça, né, todo tipo de barbárie, né, de tudo, né, tudo que a gente possa imaginar. Né? Mas quando uma pessoa chega, né, quando nós chegamos e falamos da cruz de Cristo, né, o mundo ele não aceita, ele não tolera. Então, quando os irmãos começaram a falar, né, de Cristo, né, da salvação, né, de que só Jesus salvava, que nós, né, eles eram pecadores e precisavam de salvação. Inclusive aquelas pessoas, né, todos nós, todo ser humano precisa de salvação. Né? Nenhum de nós temos em nós mesmos força de sermos justos, né, de sermos alguma coisa. Então, quando os irmãos começaram a falar, então começaram a ter essa, vamos dizer, essa guerra, né, entre os irmãos, os cristãos, né, e as pessoas. E então começaram a ter essa perseguição. Então provavelmente seria essas pessoas, né, e outros sempre, né, os judaizantes. Os judaizantes, eles era Paulo chegar em uma cidade,
né? Eles iam lá e queriam desfazer o que Paulo fazia, né? Não sei se de Jerusalém, né, às vezes, e às vezes da própria cidade. A gente vê isso no capítulo 3 de Filipenses, versículo o 2 e o 3. Amém? Ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então ele está falando aqui dos judeus, né? Os judeus já estavam querendo colocar coisas na mente dos irmãos. Era Paulo chegar na cidade e eles já iam lá e queriam mudar aquilo que Paulo falava, colocar as leis judaicas, né? Então, os judaizantes seriam uns também dos inimigos que estavam, vamos dizer assim, perseguindo os irmãos, né? E teria outro pessoal também que seria alguns irmãos, os falsos irmãos, né? Como Paulo fala em outra carta. Capítulo 3, o 17 até o 19. Ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E o destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, Senhor Jesus. Então a gente vê aqui que ele não está falando dos judaizantes, ele está falando de alguns irmãos. Diz aqui, né? Pois muitos andam, no versículo 18, né? Pois muitos andam entre nós. Então eram alguns irmãos que se converteram, né? Se convenceram e começavam a colocar ensinamentos diferentes daquilo que a Bíblia dizia. Diferente daquilo que Cristo falou, diferente daquilo que Paulo também falou, né? E esses irmãos começavam vamos dizer assim, dar interpretações diferentes e aí acabava mudando o rumo, né, das coisas. Então Paulo também ele vinha advertir desses três inimigos, né? Os cidadãos da cidade, as pessoas da cidade, os judaizantes, né? E também alguns irmãos que tinham se convertido e viam diferente das coisas que o Senhor ensinava, Senhor Jesus. Mas aí é justamente isso que Paulo vem dizer, né? Para que os irmãos sejam firmes, né? Fossem firmes. Versículo 28, ele diz assim: e que em nada estejais, e que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, né? Senhor Jesus. Maria, coloca na NVT, por favor. Quando ele diz que isso diz assim: não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isto é sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. O que Paulo está dizendo aos irmãos é que os irmãos não se intimidassem, né? Se tivessem coragem de enfrentar, porque quando ele tivesse essa coragem de enfrentar as pessoas, né, para eles seriam como se os irmãos fossem perder. Mas de fato não era. Era um sinal de Deus. Ou seja, era, como ele diz aqui também, né? No finalzinho ele diz assim: é para vós outros de salvação, e isso é da parte de Deus. Ou seja, quando os irmãos tivessem coragem, né, em Deus de reagir, de ir assim contra o que eles estavam falando, isso provava que eles estavam com Deus, que aquilo era um sinal de Deus e aquilo era para eles salvação, né? Quando eles estavam, quanto mais existisse, né, aquela questão que Paulo diz lá em Efésios,
para que os irmãos estivessem firmes, né? E tem até Tiago também fala, né? Estejais firmes, né? E o diabo fugirá de vós. Então, precisamos estar firmes, né? Isso não vai nos mostrar que nós não vamos perder, né? Mas nós vamos ser salvos. Voltando até para aquela questão de quando Paulo fala assim, né? O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então, numa situação de como a gente, se nós não morrermos, né? Até aquele dia que nós formos ser confrontados com a nossa dupla cidadania, né? Nós temos que resistir, né? Mesmo que nos leve à morte, né? Mas nós não vamos estar perdendo. Isso vai ser prova de salvação, né? Porque estaremos com o nosso Senhor, né? A escolha de estarmos resistindo nos mostra que nós estamos com Cristo. Isso é um sinal de Deus, né? Senhor Jesus. Amém. Versículo 29 e o 30 diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu, né? Senhor Jesus, né? Aqui ele vem nos mostrar dois privilégios que Deus tem nos dado, né? O primeiro privilégio é de ter crido em Cristo, né? Nós, quando cremos em Cristo, né, nós somos privilegiados, né? As pessoas, quando creem em Cristo, são privilegiadas, né? Voltando lá para Atos capítulo 16, Senhor Jesus. Atos 16. Atos. Senhor Jesus. 16, versículo 13. Quando ele diz assim, 13 e o 14, né? E o 15. Diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, ela recebeu esse privilégio de crer em Cristo. Ele diz aqui no final, ó, o Senhor lhe abriu o coração, né? Nós, graças a Deus, né, recebemos esse mesmo privilégio, né? O Senhor abriu os nossos corações. E aí nós recebemos a vida de Deus, recebemos o privilégio de crermos em Cristo. Senhor Jesus. No meu capítulo, é o versículo 28 e o 31, aqui a gente vê o carcereiro, né? Diz assim, é o 29 até o 31. Diz assim, então o carcereiro, isso aqui, amém, os irmãos já conhecem essa história. Diz assim, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrando-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo, para que seja salvo? Respondeu-lhe, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Versículo 34. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Isso é um privilégio, né, de crermos no Senhor. Né? Lá em Efésios, capítulo 2, né, eu acho que os irmãos já conhecem, quando ele diz aquela questão, né, que eu sempre falo, eu gosto muito desse versículo, que diz assim, que isso é um dom de Deus. Nós cremos, né? É um dom de Deus, é um presente de Deus. Deus tem nos dado. Né? Se não fosse Deus nos dando esse privilégio, nós não receberíamos salvação. Nós não queríamos essa salvação. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Né? E aí o Senhor nos deu esse privilégio de crermos.
né? Então, por isso nós estamos aqui. Por isso nós recebemos a salvação, né? E por isso Paulo vem dizer a eles, né, que essa questão de eles terem esse privilégio. E ele diz também que ele teve, em nós, né, também tivemos, né, outro privilégio, né, que é não só de crer, mas também de padecer pelo Senhor. Né, quando ele diz assim, né, pois vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer. Então nós cremos no Senhor, né, e vê junto o combo, né, também de padecermos com o Senhor. Não é padecer com o Senhor, mas pelo Senhor, né? Claro que nós temos que padecer com o Senhor, né? Temos alguns nossos problemas, nossas dificuldades, e aí nós vamos até o Senhor, né? E padecemos, né? Temos nossas dificuldades com o Senhor, mas principalmente padecermos pelo Senhor, né? Quando nós somos perseguidos, né? Quando temos algum problema, quando nós falamos do Senhor. Quando falamos do Senhor e aí temos problemas, então nós somos perseguidos pelo Senhor. Né? Senhor Jesus, a gente vê isso em Mateus capítulo 5. Vou ver aqui com Maria. Mateus 5, 11 e 12. Diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, é esse privilégio também de de termos esses sofrimentos. Senhor Jesus, Atos capítulo 5, versículo 40 ao 42, diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem, em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar a Jesus, o Cristo. Então, os irmãos estavam felizes, vai entregar o pau, por causa de Cristo, né? E aí, numa situação normal, né, eles iam ficar tristes e iam se esconder, para não para não apanhar mais. Mas aqui ele diz que eles, todos os dias, no templo e de casa em casa, eles pregavam, vamos dizer assim, nas casas, né, particular, e também pregava lá para quem quisesse ouvir. Eles não temiam, porque sabiam que era um privilégio. Era um privilégio sofrer por Cristo. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4, 13 e 14, Maria. Diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia, Senhor Jesus. E como eu falei antes, né, não é somente sofrermos com o Senhor, né, mas pelo Senhor. Mas também tem a questão de que a gente sofre muitas vezes não com o Senhor nem pelo Senhor, mas por nós mesmos. Porque nós, vamos dizer assim, procuramos, né, porque nós temos a língua grande, porque a gente faz as coisas erradas, porque nós somos errados. Então, quando nós sofremos assim, isso de nada vai servir. Né? Como diz também outro lugar, né? Se você não tem medo de autoridade, se você tem medo de autoridade, então não faça para que as autoridades não lhes persigam, né? Senhor Jesus, porque a autoridade foi justamente feita para isso. E Deus instituiu a autoridade para poder julgar e condenar quem está errado. Então, no versículo 15, ele vem dizer justamente isso. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão,
ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. 16, Maria. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então, nós vamos ter dificuldade, né? Mas precisamos, essas dificuldades nós precisamos entregar ao Senhor, né? Sofrermos com o Senhor. E quando nós sofrermos pelo Senhor, esse sofrimento é para a gente se regozijar e não ficarmos tristes, né? Senhor Jesus. Por isso nós temos que estar com o Senhor e também com os irmãos, né? Como no início do versículo, no versículo 27, né? Que nós precisamos estar firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor.